meditação para acalmar e desacelerar a mente, os pensamentos. Amado filho, amada filha, se você é novo, nova no canal, convido você a se inscrever no canal, a deixar sua curtida nesse vídeo e a deixar aqui nos comentários os seus pedidos de oração, que nós rezaremos por essas intenções. Saiba que Deus quer e pode ajudar você a desacelerar sua mente, seus pensamentos. Essa aceleração mental tem roubado muita coisa de você. Você não tem dormido direito, você tem ficado triste, desanimado, desanimada. Muitas vezes você tem pensado em desistir de tudo, porque você não consegue controlar sua mente. Mas com a meditação e com Deus como centro da meditação, com a força dele, no poder do Espírito Santo, você vai conseguir dar passos significativos para desacelerar sua mente. Mas veja bem, essa é uma meditação que você tem que fazer todos os dias, não é só uma vez. Óbvio, você tem que diminuir os estímulos visuais, auditivos, menos tela, menos estímulo audiovisual, mas você também tem que treinar sua mente para relaxar, para desacelerar, para estar na presença de Deus. O que nos permite encontrar o descanso mental e físico é a certeza da provisão de Deus, do cuidado de Deus, da providência de Deus. Ele cuida de você. O Salmo 23, versículos 1 e 2 diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens ele me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Amado filho, amada filha, o Senhor nesse momento quer te conduzir às águas tranquilas. Ele é o teu pastor. Ele quer te conduzir às águas calmas. Para iniciarmos essa meditação, eu convido você a repetir depois de mim essa oração. Eu falo e você repete. Espírito Santo, eu consagro a Ti a minha mente, a minha memória, as minhas lembranças, a minha criatividade, os meus pensamentos. Te entrego, Espírito Santo, a situação da minha mente, como ela está agora. Sozinho eu não consigo desacelerar a minha mente. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Vem em meu socorro. Retira o excesso de estímulos da minha mente. Acalma o meu coração. Encha-me agora, Espírito Santo. Batiza-me agora, Espírito Santo. Vem tomar conta do meu pensar. Vem tomar conta do meu sentir. Vem retirar toda a tensão dos meus ombros, das minhas costas, do meu pescoço, do meu aparelho digestivo, de todo o meu corpo. Vem diminuir o cortisol,
Socorro, Espírito Santo, vem sobre mim. Amém. E nós vamos prosseguir com essa meditação, fazendo um exercício de respiração, muito comum em qualquer processo de meditação. Você vai inspirar contando até 4 e vai expirar contando até 6. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente, inspirando, contando até 4, expirando, contando até 6. Inspirando. 1, 2, 3, 4. Expirando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspire sempre pela boca, pelo nariz, e expire pela boca. Inspirando pelo nariz. 1, 2, 3, 4. Expirando pela boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora, amado filho, amada filha, você fará o exercício de se desligar de todo estímulo externo. Esqueça-se do celular, se possível apague a luz ou fique com meia luz. Se estiver vindo muito estímulo de fora, feche a janela. E você vai focar a sua atenção em um ponto específico, seguindo os meus comandos. Você vai utilizar inicialmente os seus 5 sentidos. Você vai usar primeiramente o sentido do ouvido, da audição. Preste atenção agora. Concentre a sua mente somente em ouvir. Que sons você ouve agora? Você ouve a batida do seu coração? Você ouve talvez os pássaros cantando? Você ouve barulhos de carro? Pessoas falando? Vá descrevendo agora que sons você está ouvindo. A chuva caindo? Um avião passando? Música ao longe? Cachorros latindo? Barulho do refrigerador? Foque a sua atenção somente na sua audição e vá sempre inspirando profundamente pelo nariz e soltando pela boca. Agora você vai dando nome na sua mente ao que você está ouvindo. Cachorro, chuva, passarinho, carro, só na sua mente. A audição é a sua âncora. É normal você se distrair. A nossa mente é uma máquina de pensar. A âncora é para você sempre voltar a ela quando a distração acontecer. Você se distraiu, começou a pensar no trabalho, volte para a audição, para o que você está ouvindo. Quantas vezes for preciso, não tem problema, é normal, é assim que a meditação acontece. Agora você vai entrar em contato com o seu olfato. Que cheiro você está sentindo? Concentre-se só nisso, é a sua âncora. Cheiro do almoço saindo, cheiro de café, cheiro do desinfetante no banheiro, cheiro de carros, de combustível no ar, talvez você mora numa rua movimentada, cheiro de árvores da fazenda, cheiro do seu próprio perfume.
Sinta, respira fundo. Sinta o cheiro, concentre-se nisso. Inspira pelo nariz e expira, solta o ar pela boca profundamente. Não tenha pressa. E agora você vai focar sua atenção nos comandos que o Padre vai dar. Você está no alto de uma montanha. Está soprando um vento. Não é um vento forte, é um vento gostoso, agradável. O clima está agradável. Nem muito quente, nem muito frio. E você está sentado numa cadeira muito bonita, a cadeira azul clara, um tanto retrô, mas muito bonita. E à sua frente tem um trono bonito. E está sentado diante de você Jesus. Ele está com uma túnica branca e um manto vermelho, régio, real, nos seus ombros, com um cetro na mão, de ouro. Ele olha para você e te diz: meu filho, ou minha filha, há tanto tempo eu tenho esperado você. Jesus olha bem nos seus olhos, com aquele olhar lindo, cheio de alegria, de paz, e te diz: eu te amo. Você não precisa ter medo. Você não precisa se preocupar. Eu cuido de tudo que é importante para você. Eu tenho ouvido as suas orações. Até mesmo os seus erros, pecados, eles não são maiores que o meu amor por você. Suas fraquezas não são maiores que a minha misericórdia. Eu te escolhi. E você vai olhando agora para Jesus. Vai respirando profundamente, inspirando pelo nariz, profundamente, soltando pela boca. Você está olhando para Jesus, aquele cabelo lindo de Jesus. E Jesus, com aquele olhar que te aceita, que te diz que você é o suficiente, não precisa, Ele não está te reprovando, Ele está te amando. Claro que Ele quer te levar a progredir, a se converter, a melhorar, mas agora Ele só está te amando, só te acolhendo, do jeito que você está. E você olha nos olhos dele agora, e você começa a falar com Ele, a entregar o seu coração. O que é que você está falando para Jesus agora? Vá falando agora para Ele com as suas palavras. Talvez você está entregando suas preocupações, seus medos. Talvez você está entregando essa dor no seu coração por ter perdido alguém. Você está entregando essa mágoa, esse medo de ficar desempregado, de ser traído, a dor pela traição que aconteceu. Você está entregando tudo isso e Ele olhando para você, te acolhendo com carinho. Vai dizendo, vá falando. Entregue para Ele tudo que está dentro de você, se esvazie. Ele está aqui só para você, por você, para te ouvir, para te acolher. Vai dizendo o que está passando na sua mente agora, o que está povoando a sua mente, o que está roubando a sua paz. Vai dizendo para Ele agora aquilo que está dentro de você. Vai dizendo para Ele o que é importante para você, vai entregando e respirando, inspirando pelo nariz, soltando pela boca. O Senhor vai te olhando agora. Você para de falar e Ele começa a falar com você. O que Jesus está falando para você agora? O Espírito Santo já está falando aí no teu coração o que Jesus está falando para você. O Espírito Santo já está revelando o que Jesus está te falando agora. São palavras de afirmação, de cura. Ele está te dizendo que o tempo da servidão acabou. O tempo da escravidão acabou. Ele te ama. Tem coisas novas para você. Ele vai te dizendo palavras tão lindas que você começa a chorar.
Seus olhos estão fixos nele, a sua mente nele, os seus sentimentos nele, você não vê mais nada e nem ninguém. E sobre essa montanha você sente o cheiro de Jesus, você sente o cheiro das flores, da grama, você sente o vento batendo no seu rosto. Vá agora dizendo palavras de gratidão. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Vai dizendo, obrigado porque o Senhor me acolhe como eu sou. Vai dizendo, estou feliz por ser teu. O Senhor é o centro da minha mente, da minha vida, do meu coração. Vá agradecendo, Senhor. Vá agradecendo. Vá agradecendo. E agora você se levanta. Não fisicamente, mas na imagem. Dá um abraço em Jesus. Recebe um abraço lindo, maravilhoso, gostoso, cheio de amor do Senhor, que faz o sinal da cruz na sua testa. E de repente, você já não está mais nessa montanha com o Senhor. Você está agora no ambiente no qual você realmente está. E você vai respirando, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Bem profundamente, por 5 vezes. Inspira pelo nariz, solta pela boca. 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 E agora você vai levemente abrindo seus olhos, tomando consciência de onde você está, e tenha certeza que a presença do Senhor permanece no seu coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre esse ambiente no qual você está e sobre a água, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Filho amado, filha querida, faça essa meditação todos os dias. Não é para fazer um dia, é para perseverar, porque isso vai criar um novo padrão na sua mente, vai treinar a sua mente para o desacelerar. Você vai ver que em cada dia Jesus vai te dizer algo novo, o Espírito Santo vai te inspirar de uma maneira nova, não vai ser a mesma coisa nunca. E olha, eu convido você a conhecer aqui o meu canal, a se inscrever no meu canal. Tem várias playlists feitas com muito carinho para você. Tem a playlist das orações, com orações profundíssimas, belíssimas. Além dessa, muitas outras para você rezar todo dia, deixar rolando, tocando no seu ambiente de trabalho, na sua casa, para abençoar o ar, o lugar no qual você está, sua família, seus bens. Tem a playlist dos clipes, tem a reflexão sobre o evangelho diária que eu coloco no meu canal. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para você ser informada todas as vezes que entrar um conteúdo novo por aqui. E também deixa já sua curtida nesse vídeo, para você me ajudar a ajudar mais pessoas. E deixa aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Deus ilumine você. Nós nos consagramos a Ti, Virgem Maria, nessa manhã. Sim. Consagramos a Ti a nossa atenção, nossos ouvidos, nosso coração, nossa mente, nossa alma, Mãe. Consagramos a Ti tudo o que temos e somos, sobre todos os nossos impossíveis, as causas difíceis na nossa vida, na nossa família. Vem, Mãe, intercede por nós, para que nós não percamos a esperança diante das batalhas. Quantas causas sequestram a nossa esperança. Que nós tenhamos os olhos fixos no Teu Filho. Interceda por nós para que o vinho da alegria volte para as nossas vidas. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. Amado filho, amada filha, a palavra de hoje vai falar sobre cansaço, sobre exaustão.
E quem não experiencia isso, né? Estava me lembrando, domingo no Osana, por exemplo, no final de semana, né? Para nós, às vezes as pessoas não entendem, não conhecem muito a nossa vida, né? Eu lembro, partilhando minimamente, que eu fiz a pregação no Osana, no palco central, saí, fiquei 1h30 ali com o povo, assinando o livro, aí saí correndo, fui para o confessionário, saí do confessionário, fui pregar a Paralela, né, que é uma palestra que a gente tem interna. Saí da Paralela, voltei para o confessionário, saí do confessionário, voltei para a missa. E no outro dia, a mesma pegada. E no domingo à noite ainda tinha que gravar umas homilias para o meu canal. Canal do YouTube. A hora que acabou, nossa, sabe, é um cansaço, uma exaustão que a gente experiencia, né? Que é normal, é humano, e às vezes é um cansaço do bem, né, de coisas boas, mas a gente tem que aprender a lidar com isso. E a palavra de Deus tem resposta para nos dirigir em meio a esse cansaço, a essa exaustão que às vezes nos toma. Isaías 40, do 28 ao 31. Ouçamos com atenção. Acaso não sabes, ainda não ouviste falar? O Senhor é o Deus eterno. Foi Ele quem criou toda a extensão do mundo. Ele não corre nem se cansa, nem é possível pesquisar sua inteligência. É Ele quem dá ânimo ao cansado, recupera as forças do enfraquecido. Até os jovens se afadigam e cansam, e mesmo os guerreiros às vezes tropeçam. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, criam asas como águia. Correm e não se fadigam, andam e nunca se cansam. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Veja bem, olha só, a palavra começa dizendo, amado filho, amada filha, você não sabe, né? Você não ouviu falar, o Senhor é um Deus eterno, Ele não se cansa, Ele não corre nem se cansa, ou seja, a palavra já começa, olha, você não sabe, você não ouviu falar, Deus é maior do que tudo que você está vivendo, Deus não se cansa. Ele não corre, Ele está vendo o que você está vivendo. Ele está vendo o que você está passando. Ele está aqui, Ele é maior. Depois a palavra continua. Ele dá ânimo ao cansado, recupera as forças do enfraquecido. Ah, que maravilha. Podíamos parar por aqui, né? Que maravilha. Ele dá ânimo ao cansado, recupera as forças do enfraquecido. E veja bem que o autor sagrado não está falando de um descanso somente físico. Deus recupera as forças do enfraquecido. Como? Mandando ele para Búzios, mandando ele lá para o Arraial do Cabo. Não. Ele derrama uma graça sobrenatural. Porque aqui a Bíblia está falando, a gente tem que saber diferenciar coisas humanas, atitudes humanas que a gente tem que tomar para descansar. Óbvio, eu vou falar disso também. Mas a palavra está dizendo de uma graça sobrenatural que Deus dá para recuperar as forças do enfraquecido e dar ânimo ao cansado. Porque veja bem, existe o cansaço imprudente, né? A pessoa tem um ditado em inglês que diz bite more than you can chew. Você morde mais do que você pode mastigar, né? Eu acho interessante esse. Porque se você morder mais do que você pode mastigar, você vai ficar com a boca, vai doer a articulação, não anda, né? Então, às vezes tem um cansaço imprudente, você mordeu mais do que você podia mastigar, né? Ou você está carregando, como é que a gente pode pensar no ditado nosso também, carregando mais do que você pode suportar, né? Mas esse é um cansaço imprudente. Agora existe um cansaço que é fruto da batalha. Por exemplo, você que é mãe, três filhos pequenos, cansei, agora eu vou ficar um mês fora. Minha filha, não tem como. Eu sou padre, né? Eu com todo esse cansaço que eu falei, gravando as homilias do canal, pregando no Osana Brasil, atendendo o povo, acabava a missa, vinha 500 pessoas em cima e eu sou padre, é a minha missão, não dá para fugir. Eu ficava lá, eu dava atenção, eu dava bênção, eu tirei fotos, à medida do possível, né? Quando eu tinha que ir para o confessionário, eu falei, gente, agora eu preciso ir atender as confissões, que isso só os padres podem fazer, né? Os irmãos leigos podem me ajudar em muitas outras coisas, mas não tem jeito. Eu tinha que ajudar, porque tinha gente para confessar e eu sou padre. Então não tinha como eu fugir. Né? As meninas todo dia cedo, talvez cansadas, a Val, a Paula, o Marcinho, o Sapo, mas você tem que ir, a sua missão. O povo está te esperando, Deus conta com você. Tem vezes nas quais o cansaço não é imprudência. Por exemplo, existe o cansaço do acúmulo dos esforços ao longo do ano, o cansaço de cuidar de um idoso, de um pai, de uma mãe, o cansaço de cuidar de alguém doente, o cansaço de lutar pela família, o cansaço da luta contra o pecado, gente, nos cansa. Luta contra as nossas más tendências, o cansaço da batalha espiritual de cada dia, porque nós vivemos batalhas espirituais, sabe? O cansaço da esperança adiada,
Aquilo que eu falava, que Provérbios, né? Esperança adiada entristece o coração se a gente não sabe lidar. Eu tinha esperança de acontecer isso nesse ano, não aconteceu. Eu tinha esperança de acontecer aquilo, não aconteceu. O cansaço da desmotivação. O cansaço do desamor. Você está cuidando daquele marido, dando amor para aquela esposa, mas ele não corresponde, ele é seco. O cansaço dessa crise financeira. Mais uma vez chegou o final do ano, você não pode viajar, você não pode comprar o que você quer. O cansaço da solidão, de ter gente, um filho, uma filha que mora em outro país. Você tem tudo, talvez até tem boas condições financeiras, mas não tem sua família perto. Não tem aqueles que são importantes para você. São vários os cansaços que o padre poderia enumerar aqui, sabe? Só que a Bíblia está dizendo, quando não é um cansaço imprudente, é o cansaço da luta que a gente tem que enfrentar. Você com criança pequena, você tem que enfrentar, você tem que acordar, você tem que dar mamar, você tem que dar banho. E às vezes você não está conseguindo nem arrumar seu cabelo, você não leoa, tadinha. Porque tem 3 crianças pequenas, mas você tem que fazer uma opção. Seus filhos precisam comer. Então, às vezes, entre a estética e entre a comida para os seus filhos, você escolhe a comida para os seus filhos. E você está cansada. Sua casa, toda vez você limpa. E o serviço doméstico é um serviço cruel, né? Eu acho que pia é uma coisa inventada pelo diabo. Porque o que aparece de louça depois que você lava só pode ser o cão, né? Desculpa a sinceridade do cansaço. O cansaço da sexta-feira deixa a gente mais sincero também, tá, gente? Eu sou muito educado, mas quando eu estou bem cansado eu fico sincerão. Mas não é coisa do cão mesmo, né? Você lava a louça, eu lavo um prato, parece que aparece 5. Não é, o serviço doméstico é cruel, cara. Você vai lavando louça, você está cansada, você está cansado. O cansaço do trabalho, o cansaço de lidar com pessoas difíceis. Porque veja bem, tem pessoas que são dotadas de um temperamento mais apaziguador, né? Lidam bem com pessoas difíceis, mas pessoa difícil é uma pessoa difícil. Chega uma hora que você cansa, aquela pessoa sempre turrona, sempre tem a razão, sempre é um super-herói, sempre está certo em tudo. Chega no final do ano, você... Meu Deus, não aguento mais essa sogra, não aguento mais esse marido, não aguento mais esse patrão. Talvez você está assim. Você está assim como o padre está descrevendo. Quando esse cansaço é o cansaço da luta, Deus está falando, existe uma graça sobrenatural reservada para você. Ó. Ele recupera as forças do enfraquecido, ele dá ânimo ao cansado. Nós vamos entender como entrar debaixo dessa graça, porque não é que você leu, aconteceu, você tem que fazer a sua parte para que de fato essa graça sobrenatural te atinja. E às vezes, meus irmãos com certeza partilham isso, você está fazendo coisas que você não tem limite, estão além, do seu limite humano, né? Eu hoje me toco fazendo muitas coisas que se eu olhasse há 15 anos atrás, como seminarista, ou lá atrás ainda, como um gurizão lá no Paraná, eu falava, eu não tenho condição de fazer, né? Às vezes você vem aqui, às vezes eu queria ter 3 horas para preparar uma homilia como essa, mas eu tenho 15 minutos, uma pregação, né? Eu gosto de ler a palavra e comparar e pegar os termos originais, mas às vezes você tem 15 minutos, e às vezes nos seus 15 minutos Deus derrama uma graça como se você tivesse preparado por 4 horas. Quando você se coloca debaixo dessa bênção, dessa palavra, quando você se refugia nele, quando você não foge à luta, que às vezes você tem que enfrentar. Eu sei, é mais difícil, é mais fácil fugir. Muita gente está fugindo na droga, na bebida, na anestesia, que eu vou falar daqui a pouco. Na anestesia do grego quer dizer essa busca pelo conforto e o alívio da tensão, né? Daí vem a palavra anestesia própria que a gente usa para uma cirurgia, né? Mas é uma palavra do grego original que a gente conservou no português. Então, talvez você está assim, mas filho, não fuja. Enfrente a luta que você precisa enfrentar, né? Às vezes a gente fala, eu sei, no programa Para Ser Feliz, todas as terças da noite, às vezes eu falo, olha, você está cansado, você precisa descansar. Só que eu tenho sempre em mente, como diretor espiritual ali, que tem pessoas que não vão conseguir. Por exemplo, uma mãe, ela pode, graças a Deus, em alguns momentos ter uma ajuda ou outra, né? Tem umas que tem mais, outras que tem menos, depende da condição da pessoa. Mas tem coisas que, enquanto seu filho não cresce, não passa daquela fase, o que você vai fazer? Não é como o Mercado Livre que dá para devolver, filha. Tem que ficar. Tem muita gente querendo que o marido tivesse aquela facilidade de devolver para a sogra, mas não dá, casou. Enfrentar a batalha. E a palavra continua. Até os jovens se afadigam e cansam, mesmo os guerreiros às vezes tropeçam, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Uma graça sobrenatural. Criam asas como águia, a ave mais forte que existe, que voa mais alto. Correm e não se afadigam, andam e não se cansam. É uma graça sobrenatural que Deus nos dá para a gente cumprir a nossa missão quando nós estamos debaixo da bênção dele, sabe?
E você sabe que quando a Bíblia, a versão dos 70, né, da Septuaginta, ela fala desse cansaço, desse desgaste, ela usa duas palavras no original. A primeira é kano, que significava estar ou tornar-se profundamente exausto, né, exaurido. E a segunda era eklou, do grego, que significava desfalecer até a exaustão. A exaustão física, a exaustão mental. Quem já experimentou uma exaustão física sabe o que eu estou falando, né? Eu lembro quando eu era guri, uma fase aí antes de Cristo, o padre era bagunceiro que dá medo, né? E aí uma vez, a gente estava no rio, não lembro se a gente estava pescando lá no Paraná, e um rio que aparecia umas capivaras e tal, e tinha uma represona na verdade, uma pequena ilhazinha no meio da represa. E eu, meio chapado já na época, eu falei, eu vou nadando até lá. Gente, mas era longe, não tem noção. É Deus que guarda mesmo, né? A gente. E fui nadando. Só que no meio do negócio, gente, sabe quando a sua força assim... Nossa, começou a dar cãibra. E os meus amigos olhando e gritando, Zandoná, Zandoná. Na época eles me chamavam de Zandoná, né? E eu falei, eu não vou voltar. E também não conseguia voltar, né? Gente, olha ali, eu falei, já era, viu? Eu tinha acho que uns 15 anos, 14, 15 anos. Nossa, minha mãe nem sonhava, né? Pensava assim, meu filhinho tá na escola. Mas nossa, que horrível. Quem já passou por isso sabe. A água, né, ela te suga. Que exaustão, que desânimo. Nossa, eu falei, vou morrer. Por graça mesmo, assim, parece que o vento mudou um pouco a direção e me ajudou. E eu fui, sabe, meio levado assim, cheguei na ilhazinha. Depois eu falei pra gurizada, tinha um barquinho lá, né, com motorzinho, me pegam aqui, porque senão eu vou morrer. Mas aí me tornei o ídolo deles, quase morri, né? Mas me tornei o ídolo dos adolescentes ali, dos jovens. Mas que imprudência, e ao mesmo tempo eu experimentei o cansaço, a exaustão, né? Foi horrível, eu saí assim, carregado quase. Mas eu dormi 1, 2 dias, os músculos recuperaram, em poucos dias eu estava bem, né? Por quê? Porque foi um cansaço físico. Mas a exaustão das emoções, a exaustão espiritual, a exaustão da luta, sabe? Essa atinge áreas da nossa alma. É dentro, sabe? É uma desmotivação interior. Então você precisa de uma graça sobrenatural. Você precisa estar debaixo dessa palavra, porque Deus te dá descanso. Ele alivia o seu fardo. Mateus 11, 29. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, encontrareis descanso para vós. Gente, veja bem, existe esse cansaço. Eu estava refletindo ontem, existe o cansaço do bem, sabia? São Paulo escreveu na carta aos Gálatas 6,9, não vos canseis de fazer o bem, porque no tempo certo vocês vão colher os frutos. Mas se São Paulo escreveu não vos canseis, já está pressuposto na frase, na sentença, que existe um cansaço do bem também. Existe um cansaço do bem, mas Deus está dizendo, olha, refugie-se em mim, refugie-se em mim, busque a minha graça, que eu vou te levar além dos seus limites. Eu vou te dar uma graça sobrenatural para você sair dessa exaustão. Eu vou dar sentido para as suas perdas, porque nem sempre uma perda tem uma resposta. Por que aquela pessoa morreu? Por que aquela pessoa foi embora? Ela não tem uma resposta, mas ela tem um sentido. Deus te dá sentido. Aí você entende e cala no seu coração. Deus está convidando, vinde a mim. Sobretudo nesse tempo, Deus está convidando, vinde a mim e também aprenda a descansar. Aprenda a descansar em mim e descansar fisicamente. Por exemplo, gente, hoje existe uma ostentação da produtividade. Um culto da produtividade. A produtividade. Como que você está? Estou na correria. As pessoas se orgulham, falam, estou na correria, como se fosse uma coisa maravilhosa. Ninguém se orgulha de dizer, não estou fazendo nada. Mas, sobretudo no final do ano, você precisa de alguns dias para não fazer nada também. Você precisa parar, descansar, se desconectar. E veja bem, o estado de desânimo e de cansaço constante, ele é muito perigoso também, se a gente não descansa em Deus e se a gente não encontra forças, formas de descansar também, humana e fisicamente. Porque quando o inimigo ele te leva a um estado pleno de cansaço ou a circunstâncias, você nem precisa do diabo para te prejudicar, você mesmo se torna o seu auto-sabotador. Porque é um mecanismo psíquico, a pressão, a tensão e a sobrecarga nos faz buscar constante anestesia. Ou seja, alívio para a tensão. Aí a pessoa come demais. Quantas pessoas cansadas não mergulham numa barra de chocolate e sai de baixo? Come até o papel se deixar, a embalagem. Você come demais, você compra demais, que você não precisa. Você fala demais. A pessoa cansada, ela fala sem pensar, né? Você se torna o seu inimigo, seu sabotador. Você peca demais porque
quando a gente está muito cansado, a gente fica vulnerável à tentação, tá? Santo Afonso Maria de Ligório falava isso. Quando você está no limite, você nem percebe os laços que estão no seu caminho. Então, você vai buscando a anestesia, o entorpecente. Quanta gente bebe demais por causa do cansaço. Quanta gente usa droga por causa do cansaço. Quanta gente toma muito remédio, gente, por causa do cansaço. E se torna viciado no remédio, sabe? E veja bem, a gente precisa aprender a descansar em Deus, correr para Deus, para receber a bênção dessa palavra. Aí entra o poder da oração diária, os momentos com Deus, e aprender também a desacelerar o nosso ritmo. Por exemplo, a gente precisa aprender a planejar o nosso descanso. Você já percebeu que a gente planeja muita coisa, mas não planeja o descanso? Quando você não planeja o descanso, o seu descanso se torna uma maldição. Exemplo básico, morava em São Paulo, sou um menino simples lá do Paraná, cresci lá no sul, não sabia como funciona aquela cidade enorme. Primeiro ano que eu estava lá, peguei um dia, 2 padres amigos que estavam lá, final de semana relativamente livre, vamos descer para a praia? Vamos. Só que sem noção, era um feriado prolongado, eu deixei para sair no horário que o universo estava saindo. Moral da história, o percurso que eu fazia em 50 minutos levou 6 horas e 45. Chegar na praia. Tudo hiperlotado na praia. Voltei no horário errado também, 7 horas e pouco. Cheguei hiper cansado. Estou dando um exemplo básico. Eu poderia ter planejado o meu descanso. Sair um dia antes, voltar um dia antes, ir para um outro lugar, ir para o interior, sei lá, fazer alguma coisa em casa. Às vezes você sai para descansar com a sua família, não planeja. E eu digo, o descanso parece que você está gastando dinheiro, né? Mas é um investimento, não é um gastar dinheiro. Como você investe comprando uma casa, você investe descansando. Você precisa planejar. 3 meses antes, meu amor, fala para a sua esposa, onde nós vamos? Tem lugar para criança lá? O que as nossas crianças vão fazer? Onde nós vamos comer? O que nós vamos fazer? Quanto nós temos para gastar? Planejar o descanso, para o descanso ser frutuoso. Onde nós vamos? Tem trânsito? Vamos pegar o avião? Quantas horas a gente tem que sair antes para o aeroporto? Planejar o descanso. Porque o descanso é também dom precioso, a gente reza na liturgia das horas. Deus no 7º dia descansou, depois de criar tudo o que existe, né? E santificou o 7º dia, que depois foi voltado, né? Deixou de ser o sábado e virou o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo, né? É o dia do Senhor. Mas a gente precisa, até mesmo para nós padres missionários, é um laço. Eu estou tentando, gente, tirar minha folga durante a semana, porque final de semana a gente não para. São as confissões, é o canal no YouTube que tem que, como eu falei, alimentar, são as pessoas que você tem que atender, né? E às vezes a pessoa te vê de fora e não sabe o que você vive. E eu me sentia culpado por tirar folga, sabe? Hoje não, hoje eu tiro. Sabe? Às vezes deixo o meu telefone porque eu preciso para poder servir, senão eu vou ficar insano. Uma pessoa muito cansada, ela se torna insana. Então você vê que o padre está entrelaçando 2 realidades: o descanso físico, humano, e o descanso em Deus também, que é importante. Então veja bem, você sabe que o cansaço, o desânimo, né, o cansaço de exaustão, ele pode nos visitar no pior momento da sua vida. Pior. Para desanimar você, parar você, ou pode te visitar no melhor momento da sua vida, para roubar de você a celebração, para te confundir. Sabia que o cansaço nos momentos bons, ele rouba da gente a celebração? E uma das coisas que a gente não pode perder na vida é a celebração, gente. Eu sou fã de cachorro, né? Você já percebeu que o cachorro, você chega em casa, ele faz uma festinha, celebra você. Você sai 15 minutos, você chega e ele está fazendo outra festinha, está celebrando. Aí você volta daqui 10 minutos, ele está celebrando. Você dá comida, ele te celebra. Você não dá, ele te celebra. Ele está sempre fazendo festa. Como você percebe a celebração do cachorro? É só olhar para o rabinho. Tadinhos que estão no cotoco, né? Arrancar o rabo dos pobres. Tem gente que gosta de arrancar os pobres. Vai fazer outra coisa, vai rezar. Arrancar rabo de cachorro. Deixa o cachorro ser feliz, né? Porque assim você percebe a celebração dele como? Não é no olhar, é o seu rabinho, né? E às vezes a linguinha, aquele jeitinho. Eu tinha um cachorrão lá, grandão. Aquele cachorro durão, né? Um fila com boxe, quando eu morava lá no Paraná. Tal, sabe, sempre o peitão estufado, aquela cachorrão, né? Mas quando chegava, eu parecia um menino. Eu chegava em casa, né? Eu sabia o barulho do meu caminhão, sabia o barulho do carro, fazia aquela festa, sempre está celebrando. O cansaço te rouba a celebração. Deus quer que você celebre.
Você chegou nesse final de ano, cansado, cansada? Sim, talvez. Mas você chegou com muitas realizações. Seu filho dá trabalho? Dá, mas olha quanta coisa ele aprendeu nesse ano. Olha quantas barreiras você superou nesse ano. Você e sua esposa se estapearam aí em alguns momentos, mas vocês cresceram em intimidade, vocês estão mais fortes, vocês estão mais... Sabe, a convivência, as pancadas da vida, a briga, o desencontro, o perdão, dá uma liga para o casal que eles se tornam uma coisa só. Eles olham para o outro, já entendem o que o outro está falando. Dispensa cerimônia, eles já têm uma comunhão assim que é de marido e mulher, mas também uma coisa fraterna, espiritual. Então, celebre e saiba de uma coisa, fique atento, porque quando o inferno não te para, nem te compra, ele vai tentar te confundir através do cansaço e do excesso de coisas para fazer. Repito, quando o inferno não te para, nem te compra, ele vai tentar te confundir através do cansaço e do excesso de coisas para fazer. Nem sempre o inimigo vai querer tirar você da igreja, mas muitas vezes ele vai querer que você fique na igreja confuso e cansado, amargurado, reclamão e frustrado. Porque se você está fora, pelo menos um dia você pode acordar com força, despertar e voltar. Mas se você está dentro cansado, o apóstolo cansado e frustrado, o apóstolo cansado e frustrado, ele caminha para a tibieza, ele se torna morno, ele caminha para a inveja, para a murmuração, ele fala mal dos outros e ele caminha até para a apostasia. Com certeza, muito do que moveu a traição que Judas Iscariotes realizou, entregando Jesus, foi o seu cansaço. Eu achava que ele era o Messias, ele não está restaurando Israel. Os romanos estão aqui ainda cobrando impostos. Eu achava que ele ia devolver o país para a gente. Cansei. 30 moedas de prata, te entrego esse Jesus. Deu para mim. O cansaço te leva à apostasia, te leva a negar a fé, te leva a trair Jesus. Mais uma vez eu digo, o seu pior aflora no cansaço, sabe? Então aprenda a descansar. Descansar fisicamente, a planejar o seu descanso. Olha, eu vou ter poucos dias, tirei férias nesse ano já, né? Mas no Natal e na Canção Nova a gente às vezes consegue visitar a família, dependendo do ano, né? Se eu tiver 2, 3 dias, eu quero planejar assim. Não é que eu vou me encher de coisa não, né? Porque também você vai para férias e marca 27 compromissos por dia, né, dona Val? Você não descansa. Mas eu quero planejar assim, eu quero curtir meus sobrinhos, eu quero estar com a minha família, se me for possível. A Paula já está fazendo assim, dormir, né? A Val vai dormir, os 7 primeiros dias dormindo direto, né, Val? Quer passear, comer ou quer dormir? Quer dormir. Não, às vezes eu vou de férias e a pessoa fala assim, eu quero te levar para viajar. Eu falo, pelo amor de Deus, eu viajo o ano inteiro, me deixa quieto. O que você quer fazer? Ficar em casa. Eu descanso muito assistindo futebol, eu gosto de futebol. Descanso assistindo futebol, às vezes se for um filme bom, uma literatura boa, eu gosto também de ler. Mas o futebol é fantástico, né? Sobretudo quando o jogo é bom, né? Estou até acompanhando alguns campeonatos de fora ultimamente, confessando publicamente meu pecado aqui, porque tá difícil internamente. Mas mudando de assunto, vamos voltar para coisa boa. O time ganhou esse ano uma coisa, eu estou feliz também. Mas voltando ao assunto, né? No cansaço, a gente precisa aprender a descansar, se organizar melhor, e precisa aprender a correr para Deus. Porque a bênção dessa palavra vem quando a gente se refugia nele. Você tem rezado? Porque olha, quando você está cansado, exaurido e não reza, aí meu amigo, aí o circo está armado, a chapa vai ferver. Você vai fazer burrada, você vai brigar com seu marido, porque está ruim. Eu vou dizer para você, quando você chega no fundo do poço, às vezes você chega no fundo do poço e fala, não tem mais para onde cair. Cuidado, você vai descobrir que tem um porão lá embaixo. Se você não melhorar e não começar a rezar, vai descer mais. O que está ruim pode piorar. Então reza, se refugia em Deus, é o terço, é o rosário, é ir a visitar o Santíssimo, é ler a palavra, é ter a sua intimidade com Deus. Sintetizando tudo isso, alguns passos práticos para a gente colocar tudo isso que o Padre está falando em prática. Primeiro, convença-se que você não é super-herói. Eu postei isso nas minhas redes sociais há pouco tempo. Quando você analisa os arcos narrativos dos super-heróis, você vê que eles entraram em muitas confusões por estarem sempre disponíveis. Não esteja sempre disponível, você não é super-herói. Saiba fugir quando possível, saiba desligar o seu celular quando possível. Saiba descansar. E saiba que o seu valor não está no seu fazer, está no ser. Você não tem que estar produzindo para você ser digno de ser amado. Você também é amado por Deus e pelas pessoas quando você não está fazendo nada. Então, convença-se, você não é super-herói. Segunda coisa importante, saiba dizer não. Isso é básico, o Padre já falou aqui, já falou no programa Para Ser Feliz, já falou nas redes sociais, tanta gente fala, mas a gente tem que sempre ser lembrado, né?
Infelizmente a gente tem uma memória curta, ô Jesus. Saiba dizer não, gente. Às vezes o que está nos cansando, presta atenção, às vezes o que está nos cansando não são as portas fechadas, mas é o excesso de portas abertas. Nem sempre o que está te cansando são as portas fechadas. A porta está fechada. Não, mas é o excesso de portas abertas. Tem uma porta que se fechou, mas tem 37 abertas, meu filho. Você não consegue entrar nas 37 ao mesmo tempo. Então saiba dizer não, quando é possível, quando é preciso. Porque veja bem, existem momentos nos quais você vai ter que dizer não. Existem momentos nos quais Deus está te falando, vai, é agora. Cata o touro pelo chifre e vai para cima. Então discina. Quando for possível dizer não em algumas coisas, diga, retroaja com sabedoria. Às vezes você dá um passo para trás para dar 5 para frente, né? Precisa, é possível também, é necessário. Então, terceiro passo, saiba delegar, saiba descentralizar. Às vezes o nosso cansaço vem muito também da nossa capacidade, da nossa incapacidade, melhor dizendo, de delegar, né? A gente centraliza muito. É claro, ninguém vai fazer tão perfeito como você, tá? Básico, isso é fato. Você está num nível assim, nossa... Ninguém vai ter o seu nível, óbvio, ninguém vai ter a sua atenção, ninguém vai conseguir fazer com essa perfeição que só você consegue, né? Carimbo, só você. Menos. A pessoa vai ter dificuldade no começo, mas ela vai aprender. Agora tem gente que é controlador, não larga o osso, né? Saiba delegar, saiba descentralizar, muito importante. Outro passo, pergunte para Deus se o que você está fazendo é Ele mesmo que te pediu, ou você está fazendo porque você viu alguém fazer e quer replicar a ideia. Porque às vezes você está se cansando por missões que Deus não te deu. Pergunte para Deus, você quer que eu faça isso? Você quer que eu realize tal coisa? Importante, né? Pergunte para Deus se o que você está fazendo ou vai fazer vem dele mesmo, ou é simplesmente um desejo teu, porque você viu que é legal, isso vai te esgotar e arrancar de você uma energia, sabe? E veja bem, às vezes Deus não nos confia mais, gente, porque Ele vê que a gente não está sabendo lidar com sabedoria nem com aquilo que a gente tem, né? Deus, antes de te confiar coisas grandes, Ele te prepara, Ele te treina para isso, senão Ele não te confia, porque Ele não quer te dar uma coisa que vai te matar. Por exemplo, imagina a Paula tem uma filha de 9 anos e ela pede para a filha de 9 anos, pede para ela uma moto 750 cilindrada. 9 anos, menina. O que vai acontecer? Vai matar. Deus não vai te dar uma moto se você não sabe pilotar, se você não tem estrutura no seu braço, se você não tem força nas pernas. Então, você precisa se preparar e deixar Deus te preparar. Mas quando também Deus falar, vai. Deixa de corpo mole, assume até as consequências, dependendo das consequências. Quinta realidade, o padre já falou, mas repito, saiba ir para Jesus. Essa é a mais importante. Vinde a mim, você que está sobrecarregado. Vá a Jesus, vá a Deus, que a bênção sobrenatural dessa palavra vai recair sobre você. Ele vai te dar asas de águia, você vai correr e não vai se cansar, Ele vai renovar suas forças de maneira sobrenatural. Acontece isso. Não é que você vai ficar novinho em folha, mas você vai ter energia para concluir aquilo lá. E também, quando concluiu, vá buscar o seu descanso. Mas corra para Jesus todos os dias. Refugie-se nele, busque-o na oração. O descanso vem dele, ele é o refúgio, ele é o abrigo. Não é de uma estratégiazinha somente, um pensamento positivo, né? Outro passo, já estamos no 6º passo, 6ª dica prática, são 7. Saiba pedir ajuda. Às vezes também a gente está cansado porque a gente é autossuficiente, é orgulhoso, não pede ajuda. Só a gente sabe fazer, ninguém faz do nosso jeito, então eu vou morrer fazendo isso aqui. Pede ajuda, tem a ver com o passo do descentralizar, né? Mas é mais direto, pedir ajuda, ter humildade. Pode me ajudar? Eu não estou conseguindo lidar com isso. Às vezes o pedir ajuda é buscar um psiquiatra, dependendo do caso, buscar uma terapia, buscar uma direção espiritual, buscar o irmão mais velho, né? Eu acho tão bonito às vezes o casamento, a pessoa está vivendo uma crise e busca um casal mais velho, que já passou aquela crise, que já superou aquele casal, que talvez seja virtuoso, óbvio, né, para te dar direção, mas buscar ajuda. Conversa com um casal mais velho, conversa com um padre mais velho que você, no meu caso, né, alguém que já passou por aquela situação, né? 7ª e última dica, último passo, descanse, não desista. No cansaço a gente tem que descansar, não desistir. Porque às vezes é assim, eu estou cansado, então eu chuto o balde, não quero saber mais de nada, saio da igreja, nunca mais piso nessa paróquia, esse padre ingrato, esse pastor ruim, nunca mais piso na minha sogra. Ei, calma, menos, descansa. Eu me convenço disso, às vezes eu não consigo sempre colocar em prática.
Mas existem certas respostas que a gente dá, que a gente se arrepende tanto. Eu acho que quando você tem que dar uma resposta importante, sobretudo hoje quando me chamam para um evento, né? Eu tento não responder quando eu estou muito cansado ou quando eu estou muito empolgado também, né? Porque tem respostas que custam tanto de você depois. Então, se você descansasse 2 semanas antes de dar aquela resposta, a sua resposta seria outra. E você pouparia tanta energia. Então, às vezes, antes de dar uma resposta, antes de decidir, vamos mudar, não aguento essa casa, não aguento esse bairro. Você vai de férias. Depois das férias você pensa se você muda ou não. Depois das férias você pensa se você detona, destrói seu canal no YouTube, muda de trabalho ou não. Pensa, reflete, descansa, não desista. Descanse e não desista. Às vezes o nosso impulso natural é a desistência, mas o que Deus pede de nós é o descanso. Porque no descanso, gente, as ideias florescem, no descanso as coisas acontecem. Olha, o padre escreveu 8 livros, vou lançar o 9º daqui a poucos dias, que é um mais simplesinho, mas vou lançar. E eu digo para você que os meus livros todos, eles não aconteceram em momentos, assim, as inspirações, óbvio, quando eu peguei 7 livros e comecei a ler, cruzar a informação, não, a maioria deles aconteceram em caminhadas, sobretudo quando eu deixei o celular, né? Porque o celular não deixa você pensar. Deixei o celular e fui. Lugares que tem árvores, que tem passarinhos cantando, é tão gostoso, né? Você ouvindo. E ali veio a ideia, às vezes no confessionário, atendendo pessoas, né? Muitas vezes a pessoa fala uma coisa, aí depois você vai caminhar com aquela ideia do que a pessoa te falou. Estou vivendo essa luta, padre. Aí você vai caminhar sozinho, a sua cabeça vai... então o Espírito Santo deseja que eu escreva algo para ajudar aquele problema, para ajudar pessoas que estão enfrentando esse problema. Como quando eu escrevi sobre ansiedade, por exemplo. Foi atendendo pessoas nesse livro aqui, A Libertação da Mente Ansiosa, que tem ajudado tanta gente que está à minha esquerda. Eu escrevi no momento assim, eu atendi a confissão e vendo uma pessoa surtada com ansiedade, outra pessoa, 2, 3, depois do final do dia, 15. Eu falei, mas tem alguma coisa. E aí caminhando sozinho, naquele descanso, naquela mente livre, né? Vem as ideias. E a hora que você vê, você já está com o livro na mão. Assim, claro, você vai construir depois, né, os capítulos, etc. Mas a estrutura toda está na cabeça. Por quê? Porque você deu tempo para sua mente descansar, né? Você deu tempo, você deu o descanso para sua mente ali, né? E ela conseguiu produzir, né? Você sabe que o trabalho em excesso é o avesso da produtividade. A gente ostenta a produtividade dizendo que a gente faz muito, mas se você parasse mais, você faria muito mais e com mais eficácia, né? Senhor, nós te agradecemos por essa palavra tão abençoada e eu peço, Pai, no nome de Jesus, faz essa graça recair sobre nós, cumpra essa palavra na nossa vida. Pai, no nome de Jesus, dê ânimo hoje ao cansado, recupere as forças do enfraquecido. Senhor, até os jovens se cansam, afadigam, os guerreiros tropeçam. Senhor, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, renova nossas forças hoje, Pai. Nos dê asas de águia, dê-nos a graça de corrermos e não nos cansarmos, aliás, de andarmos e não nos fatigarmos, Senhor. Vem sobre nós com a Tua graça, cumpre essa palavra, Pai, no nome de Jesus na nossa vida, cumpre essa palavra. Dai-nos esse renovo espiritual, essa energia espiritual, essa graça sobrenatural. Nós precisamos, Senhor, vem tocar as mentes profundamente cansadas. Vem tocar, Senhor, os corpos exauridos. As pessoas, Senhor, que estão sem energias, essa pessoa cuidando de um idoso, de uma idosa, cuidando do pai, da mãe, toca agora, toca os cuidadores, Senhor, que precisam ser cuidados, os enfermeiros, os médicos, os padres, aqueles que trabalham em casas de repouso, de recuperação, toca essa mulher extremamente cansada, lutando contra o vício do marido, essa mulher, esse homem com crianças pequenas, toca, renova, essa pessoa cansada nesse trabalho de vendas, ainda mais em dezembro, exige tanto, Senhor, o trabalho nas vendas, esse profissional de TI, Senhor, toca essa pessoa que tem trabalhado no canal no YouTube, na internet, que é um trabalho bonito, mas que exige tanta produtividade, tantos novos vídeos, tanto estudo. Vem curar essa pessoa que está com esse cansaço da decepção, da esperança retardada. Vem curar essa pessoa que está com esse cansaço da alma, Senhor, o cansaço das motivações, o cansaço de ter sido rejeitado, abandonado, traída.
Vem curar, Senhor, o cansaço do bem. Nós estamos cansados de fazer o bem, de servir na igreja. Toca os padres, Senhor, os pastores que estão cansados. Toca os missionários, as minhas irmãs e irmãos aqui, minhas irmãs e irmãos da Canção Nova, as donas de casa cansadas, as profissionais, os profissionais do executivo, do legislativo, do judiciário, os profissionais liberais, os autônomos, as diaristas, os açougueiros, os motoristas. Toca-nos, Senhor, nos descansa. Liberta a nossa mente dessa ostentação da produtividade, da ditadura da produtividade. Vem, Espírito Santo, nos batiza e nos enche agora. Cura o nosso coração agitado, cansado. Nos renova as forças, Espírito Santo. Eu sinto que o Senhor está tocando agora muitas pessoas cujas mentes estão profundamente cansadas e agitadas. O Senhor está tocando a sua mente. O Senhor também está curando uma pessoa que você sofreu muitas batalhas nesse ano. Você perdeu pessoas que você amava, você ficou desempregado. Seu filho revelou para você algo que você não queria ouvir. Mas o Senhor agora está renovando as suas forças. Pessoas que estão no serviço de Deus, estavam pensando até em desistir por causa do cansaço. O Senhor está tocando você agora. Pessoas vivendo batalhas com os filhos. Uma pessoa que você planejou tanto conquistar uma meta nesse ano e não aconteceu. Mas coragem, Deus está contigo. Ele vai abrir essa porta na hora certa. Você não está pronta ainda. Confia, filha. E Padre Jonas, ele já nos ensinava cantando, né? A sua experiência de repousar a Deus. Os momentos em que ele mais precisava, ele ia no seu cantinho sem ninguém. E ali no Senhor ele descansava. E a gente aprendeu como Canção Nova a buscar esse refúgio em Deus. Então, mesmo que seja num banheiro aí, né, da sua empresa, às vezes, uns 10 minutinhos que você tem de almoço, de descanso, vai rezar um pouquinho. Você vai ver que Deus vai refazer a sua vida. Vamos cantar? Busco teu silêncio, meu Senhor, para só contigo eu ficar. Busco meu cantinho sem ninguém, para só contigo eu ficar. Eu te busquei no barulho, só encontrei solidão. Eu quis me encher de prazeres e mais vazio fiquei, meu Senhor. Mas hoje te encontro na flor, nas ondas do mar, no azul deste céu. Hoje te encontro, meu Deus, num gesto de amor, sem nada esperar. Hoje te encontro na flor, nas ondas do mar, no azul deste céu. Hoje te encontro, meu Deus, num gesto de amor, sem nada esperar. Esperar. Nós te pedimos, Senhor, entra com a tua luz. Entra com a tua luz abrindo nossa mente, nossa alma, o nosso coração. Que a sua luz nos ilumine, que a tua luz nos salve nessa manhã, nos liberte das trevas do erro, da ignorância e nos faça entender o caminho que o Senhor tem para nós, em cada circunstância, em cada momento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Como a Paula já bem disse, eu também falei no início, a palavra está em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Mateus, capítulo 11, versículo 29. Eu vou usar inicialmente a tradução da CNBB, como é de costume aqui para nós, mas eu vou trazer contribuições de outras traduções, que o verbo empregado numa outra tradução que eu preparei, sobre a qual também eu preparei ontem à noite, vai nos ajudar muito a entender. É uma palavra na qual o próprio Jesus está dando-lhe um ensino para os seus discípulos. E olha só, Jesus diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque sou manso
e humilde de coração, e encontrarei descanso para vós. Tomai sobre vós o meu jugo, primeira coisa. Sede discípulos meus. Sede discípulos meus foi traduzido assim na tradução da CNBB, mas em outras traduções está assim: aprendei de mim. Aprendei de mim. Sede discípulos meus e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Sede discípulos e aprender tem o mesmo sentido, né? É do verbo didaskalos ou didascalia do grego, que tinha a ver com esse discipulado, né? O saber sentar. O discípulo era aquele, na época de Jesus, né? Era muito comum. O discípulo era aquele que se sentava aos pés do mestre, de um filósofo, um sábio, um mestre religioso, na época de Jesus. Na cultura greco-romana era muito comum, para escutar o mestre ensinando, né? O mestre ensinava e o discípulo ali só ouvia, só auria da sabedoria do mestre. E Jesus disse, ó, aprendei de mim. Então, quando ele fala aprendei de mim, isso quer dizer que o ensinamento que virá depois vai ser muito precioso, vai ser muito importante. Ele disse o seguinte, porque aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, Jesus chama a atenção e diz, olha, aprenda do meu coração a mansidão e a humildade. Porque se vocês aprenderem isso, vocês encontrarão descanso para vós, para vocês mesmos, né, no caso. Então, eu quero me ater, dentro desse ensino de Jesus, a uma virtude muito especial, que é a virtude da mansidão. Aprendei de mim que sou manso e humilde, mas a mansidão é um fruto da humildade, né? Você já ouviu falar sobre a virtude da mansidão? Já estudou sobre isso? São Francisco de Sales, santo da doçura, ensinou muito sobre a mansidão. Também Santo Afonso Maria de Ligório chamava a mansidão de doçura, né? Ele ensinou muito sobre a mansidão. E a mansidão é uma das principais virtudes do coração de Jesus. A mansidão e a humildade. E o que é se tornar cristão, filho, filha, se tornar cristã, se não absorver o caráter de Deus, se não reproduzir o jeito de Deus de agir? Olha, não se enganem, mansidão não é fraqueza, mansidão não é inação, né? Não é preguiça, não é aquela pessoa que não reage diante da vida, não, ao contrário, a mansidão, ela é uma atitude sábia. A mansidão esconde uma sabedoria muito grande, muito grande. Santo Afonso Maria de Ligório dizia que Deus não resiste à oração dos mansos. Deus não resiste à oração de quem tem mansidão. E em Mateus, não precisa abrir só citando para fazer o paralelo, no Sermão das Bem-aventuranças, uma das bem-aventuranças que Jesus traz, Mateus 5,5, não abra só para você saber, é os mansos possuirão a terra. Ou, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ou seja, toda a terra será dos mansos. Não dos violentos, não dos que agem impulsivamente, não dos que agem com a cólera. Mais uma vez, eu repito, existe uma grande sabedoria por trás da mansidão. Uma grande sabedoria. O manso, no fundo, ele é um grande sábio. Ele é um grande sábio. E é interessante que a mansidão, dizia São João Crisóstomo, eu vou trazer algumas contribuições da tradição, que é muito importante. São João Crisóstomo, doutor da igreja, dizia que a mansidão é a virtude que mais nos assemelha a Deus. E que ninguém pode ser chamado de imitador de Deus se não aprendeu a ser manso. Ainda São João Crisóstomo dizia, presta atenção, assim como a água apaga o fogo, uma resposta mansa abranda a cólera, por mais irritado que o outro esteja. Olha a sabedoria de São João Crisóstomo, doutor da igreja. Assim como a água apaga o fogo, uma resposta mansa abranda a cólera, por mais irritado que o outro esteja. É ou não é verdade, né? Que às vezes o outro chega para você, até você, o seu marido, o seu patrão, não sei, alguém que convive com você, bravo, irritado, sabe? A pessoa confusa, espumando ali de raiva, né? Como a gente diz. Mas, se você responde com mansidão, se você sorri, você desarma a pessoa. É ou não é verdade?
Ninguém briga sozinho, né? A pessoa briga quando ela encontra um parceiro de luta, né? Se não tem parceiro de luta, ela desanima. Então, olha São João dizendo, assim como a água apaga o fogo. Por quê? Porque a água é o contrário do fogo. Ninguém apaga fogo jogando gasolina ou jogando outro fogo em cima, né? Ninguém apaga cólera com cólera, irritação com irritação. Mas a resposta mansa abranda a cólera, por mais irritado que o outro seja. Última frase de São João da Crisóstomo, para fechar essas citações. A virtude da mansidão consiste em ser manso não somente com os mansos, mas, sobretudo, significa em ser manso com quem não conhece a mansidão e a doçura. Não, porque é muito fácil a gente ser manso com quem é manso, né? Com quem está sempre ali em paz. Mas São João está dizendo, é com o difícil, é com aquele que não conhece a doçura, é com aquele que se sente perdido, que é agitado, que é raivoso. Com ele que a gente precisa exercer a mansidão, que é doçura, que é virtude. Essa mansidão, que é a virtude do coração de Jesus, que ele está nos ensinando hoje, aprendei de mim, ela era chamada também no Antigo Testamento de macrotomia, né? Do grego antigo, que queria dizer essa longanimidade, né? Essa lentidão para a cólera. O manso, ele é lento para a cólera. O manso, ele não reage no momento da raiva. O manso não se deixa dominar pela impulsividade. Ele reza, ele respira, ele espera antes de agir, de tomar uma decisão ali mais drástica, né? E olha, guarde isso no coração. A mansidão não é sinal de fraqueza. Ao contrário, ela é sinal de muita força, porque só o forte é capaz de dominar a si mesmo e então agir com mansidão. Não pagando o mal com o mal, não jogando gasolina sobre o fogo. E essa é uma virtude, guarde isso no coração, que sobretudo os líderes precisam cultivar. Você pai, você mãe que lidera uma casa, você padre, você amigo pastor, muitos irmãos evangélicos nos acompanhando, você professor, você chefe ali de setor, coordenador de algo, você precisa, filho, filha, da virtude da mansidão para ser bem sucedido no que você faz. Porque a virtude da mansidão, ela está muito ligada à inteligência emocional, né? Porque quem não tem mansidão explode antes da hora, divide a equipe, faz comentários que não deve. E olha, a gente precisa de mansidão, o líder sobretudo, né? Para corrigir. Porque não é que você tem que ser omisso e não corrigir, não repreender, mas o faça com mansidão, o faça com caridade. Porque a correção feita sem mansidão e sem caridade, os frutos dela vão pelo ralo, não tem eficácia, sabe? Não tem eficácia. É interessante, eu acho que era o próprio Santo Afonso que dizia que os médicos foram feitos para curar os doentes, não para irritar os doentes. Né? E você que vai exercer a medicina da correção, tem que exercer uma medicina curativa, né? Não que irrita o outro, né? E olha só, a gente precisa de mansidão, como eu disse, para falar. Às vezes não é o que você fala, mas é a forma como você fala. Padre, meu marido não escuta. Mas como você está falando com ele? Você está falando como de forma mansa ou está falando como um general mandão? Desculpa o termo, né? Ou você está falando sempre no calor da emoção? Eu já falei 55 vezes, né? Que é para fazer isso. Como você tem falado, como você tem se expressado. Olha, a gente precisa de mansidão para ensinar, para corrigir, sabe? Sobretudo na virtude do ensino. Gente, e deixa eu ser honesto com você. Tem pessoas que são mais lentas. Tem pessoas que são mais lentas para reagir, para aprender. Sobretudo se for um filho jovem, adolescente. Agora tem gente, presta atenção, o orgulhoso não ensina, só os mansos ensinam. O orgulhoso age como Deus, age se achando um Deus, né? Porque não o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia não é assim. Mas ele age achando-se, interpretando-se como um Deus. Ou seja, eu falei, todo mundo tem que ajoelhar e fazer. Opa, não é assim, né? Tem pessoas com as quais você vai ter que repetir o ensino. Tem pessoas com as quais você vai ter que insistir ensinando, sabe? Com paciência, com misericórdia. Sobretudo se é um filho adolescente, se é um filho jovem. Você vai precisar insistir. Você, patrão, por exemplo, talvez você tenha aí na sua empresa um jovem ali que você contratou que não está reagindo, você ensinou uma vez, não está reagindo.
Mas olha, que oportunidade fantástica para você exercer a caridade, filho, filha. Você é empresário, no caso, né? Talvez esse menino, essa menina, nunca teve um pai para ensinar. Um pai presente, sabe? Um pai que corrigia, um pai que mostrava. E ele está aí na sua empresa, caiu de paraquedas, está no seu braço, né? No seu colo. Mas não haja impulsionado pela cólera. Não desista tão facilmente. Esgote as possibilidades, sabe? Esgote, porque é assim que Deus age comigo e com você. Ai de nós se Deus desistisse da gente tão facilmente. Ai de mim e de você. Se Deus não tivesse a longanimidade, a paciência, a mansidão com a gente. É ou não é verdade? Quantas vezes eu e você precisamos na nossa história ser frutos, alvos da mansidão de Deus, da paciência de Deus, né? Ah, se Deus tivesse desistido do Adriano Zandoná na minha juventude, quando eu me converti, ou antes até, né? Quando eu vim para a igreja. Quanta paciência Deus teve que ter comigo, né? Então você que tem um filho difícil, um marido, um empresário, um funcionário, né? Mais uma vez eu digo, estou falando para os líderes hoje de maneira especial, insista mais um pouquinho, não desiste não. Você está fazendo um bem para essa pessoa que você não tem noção. E lá na frente você vai colher frutos maravilhosos, sabe? Frutos maravilhosos, porque o bem que é feito por Deus, o bem que é feito por Deus, ele nunca cai no chão. Ele nunca cai no chão. Ele sempre retorna a você. Então, é preciso, antes de tomar uma atitude drástica, de fazer uma mudança, de retirar alguém de uma função, você é líder, né? Haja com mansidão. Visite e revisite o seu coração. Pergunte-se a si mesmo se você já exerceu toda a mansidão do coração de Deus para com essa pessoa. Mais uma vez eu digo, eu não estou falando que você tem que ser letárgico e não corrigir, sobretudo se é uma empresa que depende de resultados, mas talvez você possa insistir mais um pouquinho. Talvez você possa deixar de lado o orgulho. Padre, eu sou assim, eu falo só uma vez. Ah, se Deus fosse assim, nós estaríamos perdidos. O manso e humilde, ele ensina mais de uma vez. Ele repete o ensino. O orgulhoso não. Eu falei, o grande eu falei, todos têm que se dobrar. Opa, menos, né, gente? Bem-aventurados os misericordiosos, porque serão alvos da misericórdia. Você também precisa de misericórdia. Você não é perfeito em tudo. Pode ser que daqui a um tempo você caia doente e precisa dos cuidados de alguém. Não está na hora, talvez, de você ser mais compassivo e manso com as pessoas que hoje precisam dos seus cuidados? Seja manso para educar uma criança. Seja manso para cuidar de um idoso. Seja manso uma pessoa que tem depressão. Eu sei que não é fácil. Os cuidadores também sofrem, né? O burnout, ou burnout, depende da pronúncia, né? Que é aquela síndrome do esgotamento físico, mental, profissional, tem visitado muitas pessoas que são cuidadores de idosos, cuidadores de crianças, médicos, profissionais da saúde, sobretudo nessa época de pandemia, mas também sacerdotes, né? Cuide, eu sei que é difícil cuidar de alguém, mas tenha mansidão, sabe? Se for preciso, reveze com alguém, saia, dê as suas escapadas aí do seu cuidado para você respirar e ter um pouco de higienização na sua mente, né? Mas haja com mansidão. Você não vai se arrepender se você for manso por Deus. O próprio Deus vai te recompensar. E olha só, a mansidão nos leva a não desistir fácil das pessoas, nos leva a não nos prender a picuinhas. Tem pessoas que fulano te fez mal há 30 anos atrás e você ainda está rancoroso, preso nisso, há 10 anos atrás. Você está comprometendo a sua salvação, filho. A palavra diz que se nós não perdoarmos, não agimos com mansidão, nós poderemos não receber a mansidão e o perdão de Deus no dia do juízo. Então, é importante entender que a mansidão precisa ser exercida, sobretudo no ensino. O parágrafo 2447 do Catecismo nos ensina que ensinar um ignorante é uma obra de misericórdia. É uma obra de misericórdia. Sabe? É algo muito especial. E olha, o manso não age na cólera. Ele é inteligente o bastante
para não se deixar dominar pelo seu pior, sabe? Mas ele se centra, ele respira, ele se domina em Cristo, se senta em Cristo e depois age com sensatez. E segundo Santo Afonso também, existem 2 remédios para nós diminuirmos a cólera e vivermos a mansidão, estimularmos a mansidão. 2 remédios. Presta atenção, que isso é muito importante. O primeiro remédio para vencer a cólera e agir com mansidão é o silêncio. E o segundo remédio para diminuir a cólera e agir com mansidão é a espera. Silêncio e espera. Olha, quando a gente se sente agitado pela raiva, o melhor remédio será nos calar e esperar o fogo da paixão desordenada, da raiva diminuir dentro de nós, né? O filósofo Sêneca dizia que o melhor remédio para a raiva é o silêncio, sabe? Porque quando você está com raiva, e às vezes a gente sente raiva, né, gente? Às vezes não, muitas vezes. Eu vou ser honesto, eu também como padre, vira e mexe, eu fico com raiva. Cada um tem a coisa que lhe deixa mais com raiva, né? Talvez você fique com raiva quando alguém age, no seu ponto de vista, com injustiça. Talvez você fique com raiva quando seu filho deixa lá a louça toda jogada sobre a mesa, com as comidas caindo no chão, ou quando o marido deixa a toalha molhada, enroladinha em cima da cama, mofando ali, né? O cobertor, enfim. Mas olha, diante da cólera, do acesso de cólera que às vezes nos visita, né? A palavra é essa, às vezes é um acesso de cólera. É preciso silenciar. Existe uma grande sabedoria. Uma grande sabedoria. Quando você silencia na raiva, ao invés de já falar. Porque veja bem, provérbio chinês, 2 coisas não voltam nunca. A pedra que você lança e a palavra que você fala. Uma vez falado, está falado. E às vezes o estrago dentro do outro é muito grande depois, né? Sabe, para catar as penas, como a gente costuma dizer, vai ser muito difícil, né? Então, está no momento de raiva, está irritado, silencia. Você não tem que responder a tudo. Eu sei que o ensinamento de Cristo, filho, filha, está na contramão do que o mundo ensina, né? Você tem que se impor, você tem que pagar com a mesma moeda. Não, claro, a gente tem que exigir o respeito, ter amor próprio, em alguns momentos se posicionar. Mas mansidão não é fraqueza, é sabedoria. Porque não adianta. Grito e xingo não resolve o problema, sabe? Não resolve o problema. Se o outro é crinudo, orgulhoso, está gritando, se você gritar também, o que vai acontecer, né? Como dizia o Padre Léo, o marido fala, a mulher não escuta, a mulher fala, o marido não escuta, os dois falam, os vizinhos escutam, né? Porque é uma confusão. É um griteiro só, né? Então existe uma grande sabedoria no silêncio. Claro, não é que você, padre, então ele me ofende, eu tenho que ficar quieto. Não, não é que você tem que ficar quieto. Você tem que ficar quieto na hora da raiva. Porque na hora da raiva os argumentos são pouco racionais. Você vai na emoção. Silenciou, é um exercício de autodomínio, de ascese, né? Passou a raiva. Amanhã você chama teu marido para conversar, sua esposa, e diz, olha, você me tratou como um menino, não é assim que faz. Eu não quero que você me trate assim, isso não me fez bem. Às vezes, melhor é você falar de como você se sente, né? Melhor do que já chegar falando, você está errado, porque a pessoa já se fecha, né? Melhor você dizer, olha, quando você fez isso, meu amor, meu marido, meu filho, meu pai, eu me senti assim. Isso me fez sentir-me não amada, não amado, não me fez sentir à vontade dentro de casa, né? Eu estou sentindo que a minha casa, que era para ser um lugar de descanso, está se tornando um lugar no qual eu não fico à vontade, porque eu estou sempre tenso. Mas existe uma sabedoria no silêncio. No silêncio. E a segunda coisa, né, que não dá para negar, é a espera. A espera é um remédio para que nós combatamos a cólera, a raiva e hajamos com mansidão. Por quê? Porque esperar é um remédio. Quando você, tem a ver com o silêncio também, né? Quando você está irritado, você não fala e espera, você consegue ver com mais clareza, né? Porque o rompante de ira, a emoção ali desequilibrada, ela rouba a sua visão, ela cega você. Ela cega. Já percebeu que quando a gente está com raiva ou agitado por alguma emoção, nós falamos coisas que nós não falaríamos, é ou não é verdade? Se estivéssemos calmos,
se estivéssemos mais centrados. E olha, se você quer corrigir alguém e se posicionar, não é grito, não é xingo, não é emoção, é racionalidade. Você tem que mostrar com argumentos, olha, isso não está bom, assim eu não quero viver. Então, às vezes, a maior sabedoria vai ser esperar, retardar o impulso da cólera. E olha, a gente aprende também na vida dos santos que antes de tomar uma decisão drástica, né, eles agiam com mansidão, eles esperavam um pouco. Porque às vezes, olha, sobretudo você que é líder, estou falando bastante com os líderes hoje, né? Às vezes você tem que tomar uma decisão, uma pessoa chega e diz algo para você. Olha, fulano não está trabalhando bem, aquela pessoa está mandando a nossa empresa ir para trás. Um conselho, nunca tome a decisão já de pronto quando você escuta a reclamação de alguém acerca do outro. Por quê? Porque essa pessoa que está reclamando também tem as intenções dela. Também tem o ponto de vista dela, que todo ponto de vista é a vista de um ponto, não é o todo, né? E às vezes você corre o risco de descartar uma pessoa boa agindo na impulsividade. Então chegou uma reclamação, espera. Se você é um coordenador de algo, se você é o responsável, espera. Gente, as pessoas boas e as pessoas ruins é um adjetivo pesado, mas as pessoas que não estão agindo bem, elas se entregam no processo. Às vezes você, é ou não é verdade, você acha que uma pessoa não é legal, não é boa, mas você vai convivendo, no dia a dia aquela pessoa vai mostrando a nobreza do caráter, né? Vai mostrando o quanto ela pensa no outro, o quanto ela é trabalhadora, o quanto ela é responsável, e aquilo vai vindo no processo ali, né? Você se encanta, fala, meu Deus, eu não imaginava que essa pessoa fosse assim, né? Mas o contrário também é verdadeiro, né? Às vezes chega uma pessoa cheia de panca, cheia de discurso, né? Mas no dia a dia ela vai mostrando a fragilidade no caráter, ela vai mostrando que ela não é tão comprometida e responsável assim como você achava. Então trouxeram alguma coisa? Calma, não decida já na hora, sabe, filho, filha? Acalma o teu coração, respira, dá um tempinho antes de tomar a decisão, porque os fatos vão te dar um discernimento melhor. E olha só, o manso se possui e tem sempre paz no coração. Sempre tem paz. Não há injúria, São Leão dizia, né? Não há injúria, nem perda, nem desgosto, qualquer que seja, que perturbe a paz em um coração no qual reina a mansidão, não é? Quando você se deixa dominar pela raiva, pela intemperança, você se torna o seu próprio algoz. Você se torna a causa do seu sofrimento. Porque a raiva, a ira, você percebeu que é como uma pedrinha que você joga na água, né? Você joga a pedrinha, mas a água vai reverberando em ondinhas, né? Você tem um acesso de raiva, mas aquilo continua dentro de você. Já aconteceu com você de você ficar com raiva à noite e depois de 1 hora você ir dormir, o coração ainda está assim. Porque acelera, né? A gente fica ali agitado e tal. Quem nunca, né? Como a Paula disse. Então, não seja algoz de você mesmo, cultivando sentimentos ruins, cultivando ira. É inevitável acontecer, mas espere, silencie, dê tempo, reze. Nós estamos numa sociedade, numa era marcada extremamente pela ansiedade. Eu sei que isso que eu estou falando não é fácil, mas é um caminho de sabedoria. É um caminho de sabedoria. E olha só, como eu disse, na bem-aventurança diz que Mateus diz que os mansos herdarão a terra. Herdarão a terra. E olha, nós estamos num tempo, sendo bem honesto, falando de mansidão, eu me sinto autorizado a falar disso, né? Paulo, entrega aquele papelzinho que eu te falei pro sapo, que é a música que eu vou usar no final, por gentileza. Tá aí o tom já. Mas num tempo no qual o celular e as redes sociais deram voz a todo mundo, veja bem, a mansidão é mais do que nunca necessária. Ao que eu pergunto a mim, às minhas irmãs, a todo mundo que está aí, você tem sido manso nas redes sociais? Num tempo de tanta polarização, né? Como nós estamos vivendo. O mandamento de Jesus não serve só para o relacionamento. Para a internet não, né, padre? Lá Jesus não é o Senhor. Jesus é o Senhor em todas as situações. Precisa ser. É ou não é verdade? Ele é Deus. A palavra dele tem que nortear a nossa conduta em tudo que a gente faz, sabe?
A palavra de Deus tem que nos levar a reproduzir a natureza de Deus. A natureza de Deus. Então, num tempo de tanta polarização, padre, mas está errado. Pode estar errado a posição do outro, mas você tem se colocado com mansidão? Ter voz não quer dizer estar certo. A internet deu voz a muita gente. Mas esses dias eu vi um comentário de um filósofo muito sábio do leste europeu, que ele dizia assim: o problema da modernidade é que os sábios estão cada vez mais cheios de dúvida e os idiotas cada vez mais cheios de certezas. Um filósofo, achei interessantíssimo. Às vezes, a pessoa vai para a internet, não tem certeza, não leu, não aprofundou, não conhece e faz polêmica só pelo gosto da polêmica, né? Faz polêmica só pelo gosto de polemizar. E cristão, às vezes. Padre, mas eu tenho que defender a verdade. Tudo bem, defenda com mansidão. E entenda, porque tem tipos de discussões que você entrar ali, semeando o que você interpreta como a verdade, você vai jogar pérolas aos porcos, né? Tem que ter discernimento também. Está todo mundo brigando, fogo está caindo. Será que é a hora de você intervir ali, né? E tem gente também que, porque tem um celular, se sente comentarista de jornal ou que nem comentarista de futebol, né? Olha lá, caiu, foi falta, não foi? Você não tem que comentar tudo, né? Eu não tenho que comentar tudo. Às vezes as pessoas pedem pra gente: padre, você não vai se posicionar sobre isso? Não, eu não estudei, eu não sei o que está sendo falado, eu não ouvi os dois lados. Eu tenho que agir com mansidão. Ou eu tenho que só fazer um comentário tosco para agradar as pessoas? Não. O padre falou. Mas o que ele falou? Não é só falar, né? Você estudou o que você vai falar? Você entendeu a matéria? Às vezes as pessoas cobram da gente, né? Nesse mundo polarizado. O senhor tem que se posicionar. Eu não vou, eu não sei, eu não estudei. Eu não ouvi os dois lados. Aí sim, quando eu paro, estudo o lado A, estudo o lado B, busco uma referência, vou para a palavra de Deus para ver o que Deus está falando sobre. O que a palavra de Deus diz sobre tal realidade, né? Aí sim eu tenho autoridade para tecer um comentário, mas que seja respeitoso, que seja sábio, que seja ponderado. Olha, como eu disse, os sábios estão com dúvidas e os idiotas cheios de certeza nesse mundo polarizado. E existe sabedoria na mansidão. Existe sabedoria no esperar. Eu sei que tem gente que vive de polêmica, até na internet, né? Não quero aqui atacar o trabalho de ninguém, mas tem gente que vive de polêmica. A pessoa vive financeiramente, ela é mantida por polêmica, né? E tem gente que parece que gosta de polêmica. Um espírito de barraqueiro, né? Gosta de polêmica. Eu gosto daquele pregador, por quê? Porque ele sempre briga, ele fala. Ué, mas você não tem condição de ouvir um conteúdo e tirar suas conclusões, aprender, ou tem que ter sempre alguém brigando e gritando com você para você reagir, né? Dizendo que você vai para o inferno? Será que não tem condição de pensar a partir da palavra, construir um juízo, construir um pensamento sábio? Olha, eu não sei o que você está vivendo hoje, mas talvez hoje, filho, filha, a sua vida seja um terreno propício para você exercer a virtude da mansidão. Talvez você esteja tão abalada com o que está acontecendo. Padre, são tantas ofensas. Mais uma vez eu digo, mansidão não é inação, não é não correção, não é lentidão, sabe? Mas é agir do jeito de Deus, sem desequilíbrios, sem ser cegamente dominado pelas paixões. Às vezes nós somos cegamente dominados pelas paixões. Talvez você viva hoje pisando em ovos, mas que bênção. Nada nos dá mais possibilidade de crescer na virtude do que as dificuldades, os problemas, os desafios, né? Exerça a mansidão. Você líder, você pai, você mãe, você pastor, você padre, você coordenador, você empresário. Mas você também que é subordinado, que é o funcionário, exerça a mansidão. Às vezes a gente leva tudo a tão ferro e fogo, né? Gente, vamos nos converter. Nós estamos num tempo no qual tanta gente boa está morrendo, tanta gente que a gente conhece, que a gente ama. Isso tem que servir para a nossa conversão, para uma reflexão profunda, para a gente deixar de julgar, para a gente exercer mais a misericórdia com o outro. Porque, mais uma vez eu digo, eu e você precisamos de misericórdia. Eu e você precisamos da mansidão de Deus. Mas nós vamos ser alvo dela se nós soubermos agir
com mansidão para com os outros, tá? Então, olha, sabe esse filho difícil, essa filha, esse marido difícil, essa esposa, a sogra, o sogro? Claro, se proteja, não fique também dando martelada na cabeça do dedo, né? Se você vê que está ruim, se afasta um pouco, mas haja com mansidão. Não descarte os outros, não desista facilmente de quem te decepcionou. Você também já decepcionou o Senhor e Ele nunca desistiu de você. Você e eu também precisamos da misericórdia. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. A mansidão não é fraqueza, é virtude. Quero pedir uma gentileza para a Val. Sendo bem honesto, a gente está ao vivo, mas a gente é família. Val, quero que você conduza rapidinho uma oração, pedindo ao Senhor essas virtudes do coração, enquanto eu vou ali perto do sapo, porque eu preciso ouvir melhor o violão. Não é por isso que o músico se senta perto do violão, porque se eu não ouço, eu não vou conseguir reproduzir o que a música pede. Então, Val, enquanto o padre vai ali, né, com os meus quase 2 metros levantando aqui, não vai ser bonita essa imagem para você. E a Val vai rezando, sempre em sintonia aqui comigo. Gosto muito de rezar com essas 2 mocinhas aqui, né? Então, reza um pouquinho pedindo ao Senhor que nos dê essa virtude do coração dele, a virtude da mansidão. Amém. Então, quero convidar você a mais uma vez nós nos unirmos ao coração de Deus, porque a palavra diz: eu sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para vós. Enquanto o padre pregava, me vinha ao coração de que muitas vezes nós não somos mansos porque a gente precisa descansar. A irritação às vezes é por causa do cansaço, por causa dos desgastes. Então quero começar convidando você a se colocar na presença de Deus. Senhor, nesta hora, diante da Tua palavra, eu quero me apresentar, porque eu preciso de mansidão. Mas eu quero, Senhor, apresentar todos aqueles que rezam nesta hora. Verdade, e que precisam de mansidão. Venha amansar o nosso Senhor, muitas vezes nós não somos mansos por fraquezas, mas por causa do cansaço do nosso coração. Muitas vezes não conseguimos agir com paciência por causa dos desgastes, por causa dos imprevistos, por causa dos desarranjos à nossa volta, por causa das coisas, Senhor Jesus, que estão fora do lugar, dentro de nós e fora de nós. Mas nós queremos agora, a partir desta palavra, lhe pedir esta graça, a graça da mansidão. Mas começa, Senhor, ordenando toda a nossa vida, ordenando os nossos instintos, ordenando os nossos impulsos, ordenando a nossa vontade. E de maneira muito especial, Senhor, toca naqueles corações cansados. Pessoas que estão irritadas, mas que estão cansadas é que me vem ao coração. Cansadas emocionalmente, cansadas da luta, cansaço físico, mas também cansaço emocional, psicológico, as lutas que vão se avolumando na sua vida. Que o Espírito Santo de Deus agora possa, no nosso meio, operar esta obra. Senhor Jesus, e Deus já coloca no meu coração uma mãe que está chorando, porque você tem gritado muito com o seu filho. E quando eu falei da palavra cansaço, você até sentou na sala, porque de fato você se reconheceu cansada. E você acabava meio que descontando o seu cansaço, as suas lutas no seu pequeno, que de fato também estava agitado. Mas é o próprio Senhor que agora ordena e dá a você esta oportunidade de descansar nele, de descansar no amor dele. O Senhor me mostra um chefe de família. Você tem andado muito irritado no seu trabalho e por algumas vezes você pensou até em abandonar este emprego, esse trabalho, por causa das humilhações que você tem passado. E você inclusive usou essa expressão: eu tenho sofrido bullying. Mas é o próprio Deus agora que ordena o seu emocional, fortalece o seu emocional. Não abandone este emprego. É o sustento da sua casa, é o sustento da sua família. É o próprio Deus que está, como o Padre trouxe para nós, lhe dando a paciência, espera. Mansidão é também espera. Seja manso desta forma, esperando o tempo vai passar. Deus vai te dar palavras de sabedoria para saber lidar com esses abusos. Você usou também essa expressão: estão abusando de mim.
abusando da minha boa vontade, isso estava irritando demais você, impacientando você. Mas é o próprio Deus agora que vai também apaziguando o seu coração. E faz isso em nós, Senhor. Coloca paz no nosso coração. Enche o nosso coração de paz. Vem, Senhor coração Jesus. com a tua paz, Senhor. Derrama o teu Espírito sobre nós. Vem, Espírito. Pai, no nome de Jesus, derrama o teu Espírito sobre nós, tirando do nosso coração toda a ira, toda a revolta. Tira do nosso coração, como a Val bem rezava, esse cansaço, Senhor. Toca-nos nessa manhã com teu amor, Senhor. Toca-nos nesta manhã com a tua presença santa. Ilumina a nossa alma com a luz do teu Espírito. Vem, Espírito Santo. Renova as nossas energias. Renova a nossa disposição, Espírito Santo. Renova a nossa fé, Espírito Santo. Retira toda a indisposição, a mágoa, a chateação do nosso coração. Toca-nos, Senhor, com o teu amor. Nós queremos ser tocados. Como é bom, Senhor, sentir teu Espírito, teu amor tocar em nós. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Cante isso, como é bom, com fé. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. E nós podemos fazer essa experiência com Deus, de descansar em Deus, mesmo em meio às agitações. Mas é possível, Paulo? No meio do barulho, no meio da tempestade, a palavra de Deus nos garante isso. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados, 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 cansados.